boa tarde, bem-vindos à segunda edição do Conversas à Pala. Nós vamos introduzir aqui uma pequena variação em relação à primeira edição. Nós vamos ter um convidado, como na primeira edição tivemos o programa da Luís Miguel Oliveira, a propósito do ciclo do Fritz Lang. Desta vez convidámos a realizadora a Salomé Lamas, que vai estar connosco aqui à conversa, a propósito também da estreia do seu último filme, Terra de Ninguém. Estreou esta semana nas salas portuguesas, já tinha vencido o DOC Lisboa o ano passado, em 2012. Entretanto, nesta primeira parte nós vamos destacar, eu e o João. Assim não nos apresentamos, sou o Carlos Natal e eu sou o João Lamé. Desta vez coube-nos a nós a fava de apresentar este Conversas à Pala e nesta primeira parte nós vamos falar de alguns dos temas que nos pareceram relevantes para introduzir algumas das coisas que têm sido discutidas no último mês e também no próximo. Eu prometo. Vais fazer a tua piada? Sim, prometo que a gente não vai falar da vida da Adele, tá bom? Vamos tentar controlar-nos. Porque não vimos. Não falar da vida da Adele, até porque não vimos ainda. Mas vamos falar, isso sim, posso, não sei se... Acho que sim. De um dado importante, que é a edição em DVD não só a edição em DVD da obra de Paulo Rocha, como a exibição dos dois primeiros filmes, Os Verdes Anos e O Mudar de Vida, agora no primeiro trimestre de 2014. E é um dado importante porque isto, peço desculpa, também tem a ver com, já agora, a efeméride dos 50 anos da estreia dos Verdes Anos, que foi em 29 de novembro de 1963, já agora nos cinemas São Luís e Alvalade. E é um marco importante porque há muitos filmes do cinema novo, que é, no fundo, o cinema que marca os últimos 50 anos, para o bem e para o mal, portanto, não só no momento do cinema novo, como depois das novas gerações, são todas, a maioria, portanto, devedoras desse cinema novo, não é? Portanto, teremos então essa boa notícia, no fundo, para mais quando era uma falha óbvia, portanto, uma falha óbvia, não haver, estes filmes não estarem disponíveis. Penso que houve uma edição em VHS dos Verdes Anos, lembro-me disso, mas em DVD realmente nunca tinha havido. Portanto, e é bom saber isso, e também o resto da obra do Paulo Rocha. Esqueço-me também de que vai estrear o último filme dele, porque havia essa dúvida se estrearia ou não o filme. Se eu fosse ladrão, roubava. E vai estrear também, penso eu, no primeiro trimestre de 2014. Sim, em janeiro de 2004 a Cinemateca Portuguesa vai passar o filme. De 2014, sim, vai passar o filme. E é um tema importante, não só para já. Aqui a questão parece ter sido facilitada pelo facto do Paulo Rocha ter deixado os seus filmes e o seu testamento fílmico à Cinemateca Portuguesa, o que agilizou o processo do lançamento das obras do Paulo Rocha, e esperemos, não é, que agora isto sirva de impulso a que outras obras importantíssimas do cinema novo saiam desta espécie de invisibilidade que está onde os filmes parece que estão alguns perdidos entre algumas cópias que são raramente mostradas em película, que se vão degradando com o tempo, e depois algumas, como estamos a falar, alguns filmes que pontualmente estão em VHS, que depois passam para o YouTube e que são há alguns muito má YouTube, qualidade. por exemplo, Os Verdes Anos estavam no YouTube, não é? Sim. Isso pode dizer que ilegalmente, porque no fundo não havia outra maneira de ver o filme, quase, sim, não é? Sim. Mas há casos gritantes, como a obra do António Reis, isso devido a direitos e outros problemas, como por exemplo também a obra de António de Macedo, que tem um dos filmes fundadores também do cinema novo, que é o Domingo à Tarde, e que acho que nenhum filme deles está editado em DVD. Claro. Como este há outros casos, mas estes, talvez os mais gritantes. Sim. E além, não sei se chegaste a referir que em janeiro a Cinemateca Portuguesa faz não só a integral do Paulo Rocha, ou pelo menos está nos planos da Cinemateca, como do Fernando Lopes, não é? Devido ao recente desaparecimento. Não é? Pois eu até disse isso antes, é preciso quase morrer para que sejam editadas a obra completa. Não é verdade em relação ao Fernando Lopes, por exemplo, mas foi verdade em relação ao César Monteiro, que teve a caixa a seguir à morte, e agora também com o Paulo Rocha.
Não, e depois há aqui esta questão de, primeiro, historicamente o cinema novo é muito importante, não é? Em qualquer manual ou qualquer trajeto histórico que se faça do cinema português, o cinema novo é um momento, é um momento de florescimento a seguir ao chamado cinema, se quisermos, de regime, não é? E portanto é um corte absoluto. Era um corte, era uma falha, era uma invisibilidade. Depois há esta questão também de haver uma espécie de uma... Estamos a discutir isto há pouco, né? Que haver uma espécie de responsabilidade de preservação dos próprios filmes, não é? Se a película se degrada, o digital permite pelo menos manter a obra na sua fidelidade. O que levanta outras questões, como por exemplo a situação do anime, que também já falámos no Paulo de Bolso, por exemplo. Pronto, e depois também há esta questão não é? Da relação entre, que aqui no caso do Paulo Rocha não se coloca, mas que se coloca a propósito de outros autores, que é esta tensão que existe entre o interesse público de que as obras sejam lançadas, ou pelo menos preservadas, vistas, e depois os direitos comerciais que assistem às pessoas que lhe sobrevivem, às pessoas das famílias, e portanto há aqui uma tensão que ainda não conseguiu ser resolvida, ou que tem sido resolvida a favor apenas da vertente comercial, e tendo deixado um bocadinho o lado público, digamos assim, na sombra, não é? Enfim. Em relação a... Pronto, para além deste tema, desta boa notícia, acho que este mês fazia sentido destacar também uma outra conversa, um outro tema que tem levantado algumas vozes, que é, e isto é muito curioso, que é o fecho recente anúncio do fecho do King, esse cinema que, salvo erro, li qualquer coisa do género numa entrevista ao Paulo Branco, ele dizia que o King tinha sido responsável por muito da visibilidade do cinema português. E não só do cinema português, como claro, de um certo cinema. Tanto mais do que o King se tornou quase sinónimo de um certo tipo de cinema. É quase, é verdade para quem acha, para quem viveu em Lisboa nos anos 90 e princípios dos anos 2000, é quase um marco. Portanto, isto é demasiado óbvio, mas era o cinema. Para algumas gerações era o cinema. Há um bocadinho este espaço também do King simbolizar este espaço, sobretudo para estas gerações, na qual eu me incluo, que é este espaço importante de passagem entre o conhecimento de uma cinemateca, de uma cinematografia que é uma cinematografia que é dominante do ponto de vista do comercial, não é? Que é aquela que nós apanhamos hoje em dia nos centros comerciais e que apanhamos, ou que apanhávamos nos videoclubes na altura, e a passagem desta cinematografia é uma cinematografia com chamemos-lhe de autor, ou uma cinematografia com menos público, e era aí que nós fazíamos, ou podíamos fazer em Lisboa, essa transição, aparentemente, para além da Cinemateca já tinha outros contornos. Até se calhar mais do que hoje em dia, em que, apesar de... Isso estávamos a falar daqui a bocado também, mas apesar de serem um pouco deficientes às vezes a maneira de a exibição, a distribuição, de alguma forma esse tipo de cinema está mais representado agora do que já estaria na altura. Claro. Quer dizer, falo sem saber, claro, porque não estava, portanto, nos anos 90, pelo menos do princípio, claro, não sei como é que era. Claro. Mas... E é engraçado, quer dizer, não tem graça nenhuma, não é? Mas é ver que este fenómeno aparentemente simples de qualificar, que é o fecho de um cinema, é um fenómeno que é bastante complexo, na verdade. Porque é um fenómeno que não só vem num seguimento de uma quantidade enorme de cinemas que foram fechando, ao ponto de dizermos que hoje em dia não existem praticamente cinemas em Lisboa, a não ser os dos centros comerciais. E pior que em Lisboa é o caso do Porto, em que há apenas um cinema no centro da cidade e que nem sequer é um cinema que exiba regularmente, claro, que é o Teatro Campo Alegre. Claro. De resto são os centros comerciais de Gaia e das terras à volta, e não do Porto não há. E Lisboa há uma certa ameaça que isso venha a acontecer. Sim. Nós temos, por exemplo, eu estive aqui a ver, temos agora o anúncio do fecho do King, o Resident tinha fechado em 2011, ao que parece vai reabrir agora. Sim, com preços reduzidos, sim, até 3D. Tínhamos o anúncio de que o Odeon, que está fechado desde a década de 90, vai ser construído um parque de estacionamento com vários andares
onde todo o interior vai ser destruído. O Mundial fechou em 2004, salvo erro. O Império, não sei a data, mas também fechou já há muitos anos, transformado. O Monumental foi abaixo, o antigo, pronto, foi abaixo, o Quarteto em 2007, e portanto este é um progressivo apagamento. São Jorge também já não é, já não São tem Jorge já passou por uma comercial, série de remodelações. E, portanto, o Éden, o Condes, começavas a pensar, eu estava a pensar no livro dos Cinemas de Lisboa, que saiu o ano passado, e lendo o livro, pensando que cinemas é que restam, são muito poucos. Há uns novos, mas que não. Mesmo temos uma boa notícia, que é do aparecimento do cinema, a reabilitação do Cinema Paraíso. Amanhã, parece. Cine Paraíso. Uma iniciativa da Midas e da Casa da Imprensa. Da Casa da Imprensa, que é a proprietária do espaço, portanto, a reabilitação do Cine Paraíso, ali na zona do Largo de Camões. Tem uma localização excelente. Sim, esperemos que seja um movimento em contracorrente, mas que não vem colmatar propriamente aquilo que falta, não é? Aquilo que desapareceu nos últimos 20 anos. Bom, para terminar esta primeira parte, nós queríamos, sem que a gente lhe chame oficialmente sugestões, não queríamos deixar de passar pelo menos o facto de dezembro tradicionalmente ser um mês rico do ponto de vista da exibição cinematográfica a TV, não é? Em Portugal, e portanto queríamos falar um pouco, assim muito brevemente. Nós já tivemos a estreia do filme da Salomé, vamos entrevistar daqui a pouco, mas que estreou a semana passada. Esta semana estreia o novo filme do Spike Lee, o remake do Old Boy. Vamos ter também a estreia do novo filme do Wong Kar-wai. Vamos ter este mês vamos ter também o novo filme dos irmãos Coen. O novo filme do japonês Hirokazu Koreda, tenho muita curiosidade, ainda não tive a oportunidade de ver. A reposição do Casablanca. E gostava apenas de destacar, assim muito brevemente, porque são deste grupo, há dois que já tive a oportunidade de ver. Eu gostava de destacar e recomendar vivamente o filme Le Passé, que vai estrear este mês, do realizador cineasta iraniano Asghar Farhadi. Em 2011 ele ganhou o Urso de Ouro, e também o filme passou cá, chamado Uma Separação. Este é o filme que ele faz a seguir, com dinheiro francês também, e é um filme muito interessante. É um filme que tem 2 horas e 10, que passa a voar. É um filme mais uma vez, é um filme também sobre separações. Neste caso é sobre um senhor que vem a Paris para assinar os papéis de divórcio da mulher e para estar algum tempo com os filhos da anterior relação que ela tinha tido. E é muito interessante porque o Farhadi é um cineasta que não só está sempre a tratar da separação destas instituições sagradas da sociedade iraniana, mas tem um talento absolutamente incrível também para gerir os atores. Aliás, a Berenice Bejo, a protagonista do filme, ela ganhou em Berlim também o prémio para melhor atriz, e é muito interessante porque este é um drama. A certa altura parecemos a ver um drama ou uma relação quase romeriana, de uma desagregação de várias pessoas vista por determinados pontos de vista diferentes, entre o senhor que chega, a senhora a mulher que é a protagonista, os filhos que têm idades diferentes e portanto reagem de forma diferente, e com um lado procedimental que já vem também do filme anterior. Depois há um evento que acontece, não vou perder tempo a descrevê-lo, mas só queria dizer, portanto, que o filme vale a pena e portanto é uma boa estreia para se não tiverem a oportunidade de ver mais nenhum, pelo menos se forem ver este, acho que o dinheiro é bem emprego. Depois queria só brevemente falar que se calhar um bocadinho a contracorrente, porque o filme ganhou o prémio especial do júri em Cannes este ano, o novo filme dos Coen, Inside Llewyn Davis. Eu também tive a oportunidade de ver no Festival do Estoril. Talvez não me tenha convencido tanto. Acho que os irmãos Coen nos últimos anos, com filmes como No Country for Old Men, ou mesmo True Grit, o Serious Man, colocaram a fasquia bastante alta, e aqui há qualquer coisa. Este é um filme um pouco quase em homenagem à cena indie, à cena folk de Nova Iorque dos anos 60, e há aqui qualquer coisa que parece que entra no domínio da homenagem
que não se sabe muito bem exatamente o que é, mas há aqui qualquer coisa, sobretudo o ambiente, que é um ambiente quase que nos faz sentir bem, mas é um ambiente um pouco até nostálgico, e depois com algumas personagens que são um bocadinho... Bom, seja como for, acho que é um filme que, tendo sido premiado, para um verdadeiro fã dos Coen, talvez, como eu, por acaso, quer dizer, um grande fã. Gosto de alguns filmes e acho que para mim foi uma semi-desilusão, se calhar, pelo facto de ter vindo tão recheado de prémios. Em relação a outras salas, João, não sei se tens... Quer dizer, não há muito a destacar, até porque normalmente os cineclubes também não lançam logo a programação no início do mês, portanto é um bocadinho difícil de destacar. Acaba por ser uma estreia também, acaba por ser uma sala, apesar de passar fundamentalmente ou melhor, de ser de uma distribuidora que tem trabalhado sobretudo com os cineclubes, que é a Nitrato, que tem distribuído filmes brasileiros em Portugal, portanto, e quase só em cineclubes. Mas neste caso, este caso será diferente porque vai também estar num cinema em Lisboa, portanto no City Alvalade. E é um filme que merece destaque, que é o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. Foi um filme que esteve no Indie Lisboa de 2012 em competição, tendo sido um dos melhores filmes, apesar de não ter ganho. E esse filme vai estar portanto, no City Alvalade, depois vai passar por Famalicão, Amarante, Viana do Castelo e Viseu, pelo menos, estes cineclubes. Depois de resto em cineclubes, posso já adiantar que vamos ter um texto sobre o filme do Kieslowski, o Dupla Vida de Veronique, que vai passar no Cineclube de Guimarães e terá um texto do João Araújo. Assim, destaques realmente de noutras salas, portanto, cineclubes, será isto. Eu gostava também só de marcar, acho que vale a pena fazer isto, que é, falou-se, aliás, o mês passado já se falou, mas acho que vale a pena voltar a frisar, porque este mês continua e vai se prolongar para os próximos meses, meses de 2014, que é o regresso, digamos assim, do cinema à Gulbenkian, essa sala mítica, que foi mítica na revelação de alguns cineastas em Portugal. E o ciclo chama-se Harvard na Gulbenkian, é co-programado ou co-pensado entre Aidan Guest, responsável pelo Harvard Film Archive, e pelo realizador português Joaquim Sapinho. E portanto em novembro nós já tivemos cá a presença de Ben Rivers e de Béla Tarr para ver Atrás dos Montes e para conversarem um pouco e verem o cinema de António Reis, mas também com filmes de cada um destes autores. E agora em dezembro vai haver um programa intitulado sugestivamente para Paulo Rocha, que vai passar o último filme de que falámos no início, o último filme do Paulo Rocha, Se Eu Fosse Ladrão Roubava, e também vai estar cá presente o Nelson Pereira dos Santos, que vai mostrar alguns filmes, e ainda Vítor Gaviria. Só dizer que depois em janeiro, em fevereiro e em março a ideia será uma ideia de programação quase de relação poética entre alguns cineastas que estarão cá, e destaco a presença de Patrício Guzmán, que estará cá em janeiro, assim como Lucrécia Martel, que irá programar ou que irá mostrar alguns filmes com a cineasta e professora de cinema de montagem portuguesa Manuela Viegas. Em fevereiro será a vez de Manuel Mozos, Denis Coté e Martin Reitman. E depois, no fim do ciclo, um programa intitulado Depois de Wanda vai pôr à conversa e em diálogo Albert Serra, Nicolás Pereira e Tomita Katsuya, essa espécie de herança do cinema do Pedro Costa. E só para finalizar estas recomendações, vamos chamar assim, dizer que na Cinemateca vai continuar e acabar este mês o ciclo Lang, mas que ainda faltam muitos dos grandes filmes, o Rancho Notorious, o Beyond a Reasonable Doubt, o Mundo Fleet, The Big Hit. Portanto, faltam ainda alguns dos grandes filmes do Lang ainda vão passar na Cinemateca este mês. Também na Cinemateca, a Cinemateca terá também um ciclo ligado à Cinemateca belga, à Cinemateque,
ainda outro sobre o Japão. São os 3 grandes ciclos deste mês de dezembro na Cinemateca. E é isto. Portanto, até ao Natal, Ano Novo, há muito cinema para ver. A gente agora vai despedir-se durante uns minutinhos e a gente já volta com a Salomé. Até já. Bom, já estamos aqui então na segunda parte. Já temos aqui connosco a Salomé. A Salomé Lamas. Ela realizou agora um documentário que estreou nas salas portuguesas esta semana, que se chama Terra de Ninguém, e vamos estar um bocadinho aqui à conversa com ela. Só para introduzir um bocadinho, A Terra de Ninguém é um filme que se centra na figura do Paulo Figueiredo, que é um ex-comando que foi mercenário depois, se tornou depois mercenário dos GAL e da CIA, não é? Pronto, de qualquer forma, introduzindo, tu já tens uma série de filmes, não é? Não vou fazer aqui uma coisa exaustiva, mas que é uma obra um pouco eclética, que passa por um documentário que realizaste com o Francisco Moreira sobre a Ana Jota, artista plástica. Tens uma curta-metragem filmada no norte da Europa, não é? Num barco de pescadores no norte da Europa. Pronto, e depois uma outra curta também no Parque de Campismo da Costa da Caparica, não é? E outros projetos talvez mais experimentais, VHS Video Home System, também o Encounters with Landscape, que é filmado na sequência de uma residência artística nos Açores, não é? Salvo erro. Pronto. Íamos começar, se calhar vamos falar só um bocadinho do filme primeiro, não é? Acho que... Do filme ou já entrar na discussão do filme? Sim, é um bocadinho... pode ser, acho que sim. A primeira pergunta que tinha para ti é, apesar das atrocidades que ele está a contar, o Paulo Figueiredo é uma figura bastante carismática, quase... acho que pode ser quase uma figura simpática, não é? Mesmo para os espectadores. Pelo menos pareceu-me assim. Se sentiste isso e se sentiste necessidade de lutar um bocadinho contra essa simpatia dele, dado o conteúdo daquilo que eu estava a dizer. Não sei, acho que haveria aí muitas coisas que eu teria que dizer antes de irmos para essa questão, em relação a... Não, claro que não. Para começar, à partida, eu tentei ser fiel a um personagem e não tentei andar a direcionar aquilo mais para um lado ou para um outro. Por isso estamos perante uma pessoa na sua complexidade, porque é muito difícil. Eu podia fazer a mesma coisa contigo, dizer que tu eras isto ou dizer que tu eras aquilo, e por isso a minha ideia foi tentar de alguma forma apanhar todo o espectro do que é o Paulo. Claro que estamos sempre a falar de uma construção, não é? Mas a minha ideia era ser o mais não fiel, não o mais livre e honesto em relação ao personagem ou à pessoa com quem eu estava a fazer um filme, porque no fundo, e acho que o dispositivo que encontras no filme é precisamente um encontro ou uma relação que foi construída entre mim e o Paulo para ser filmada. Por isso aqui jogamos com expectativas de parte a parte, jogamos com poder de parte a parte. Acho que se calhar são questões mais complexas do que eu ter direcionado o filme para um caminho ou para o outro. Mas não é necessariamente direcionar, portanto, o Paulo é uma figura carismática, pode-se dizer, para além de ser um excelente contador de histórias, uma figura simpática, eu acho mesmo uma figura simpática. E se não sentires, por exemplo, provavelmente vais dizer que não, mas aquele dispositivo dos capítulos não era mais ou menos para quebrar um bocado, eu vou-te chamar feitiço, o encantamento do contar da história. Pronto. Se fizeste isso por isso... Dele enquanto contador de histórias, dele ter um natural encanto.
em relação ao espectador? Não, se os capítulos foram... Não, os capítulos são por várias razões e não são de forma alguma para quebrar qualquer hipótese de encantamento presente no filme. Eu acho que estamos... Acho que concordo contigo que o Paulo é um excelente contador de histórias. É alguém, e para ser bom contador de histórias tem que ser alguém que sabe... é também um encantador. É alguém que sabe ser teasing em determinados momentos, é alguém que tem perfeita consciência que está a ser filmado, mas não é só isto também. É alguém que está a recontar experiências passadas no presente, naquele momento, e a partir do momento em que tu, através da palavra, estás a construir, a buscar numa memória que está lá, que tu experienciaste e a colocá-la no presente, há uma série de processos que são intrínsecos. Não sei, eu lembro-me se calhar daquela ideia dos jogos de palavras do Wittgenstein, em que há precisamente esta ideia de contar uma história ou de reproduzir um evento passado e como é que esse processo se constrói. E por outro lado, há alguém cuja experiência de vida toca momentos de uma narrativa maior que nos pertence a todos nós e que é chamada história, com H grande. Que por outro lado também é construída através de processos extremamente complexos e problemáticos. Por isso eu acho que estas três componentes estão presentes no discurso do Paulo. Não só a consciência do que é a história e de como é que se constrói a história, não só a consciência do que é contar uma história e como é que se comunica essa história e o que é preciso fazer nesse ato. Por isso eu acho que é alguém que joga com o baralho todo. Portanto, só criaste um dispositivo para que ele pudesse contar essa história, portanto não tentaste travar de qualquer maneira esse... Não, porque eu acho que com mesmo tudo... Não sei, eu acho que... Mas aí não tem a ver com o charme que está, tem a ver realmente com essa honestidade para com o personagem e com a honestidade também para com o espectador, que é se nós virmos o filme, e isso é claro para a maior parte dos espectadores, há pequenas contradições que estão presentes no filme todo, e essas contradições estão lá precisamente porque nós também somos cheios de contradições. Agora, claro que aquelas contradições se tornam maiores porque estamos a falar de outros eventos, não é? Não estamos a falar de se o Carlos acordou de manhã às 8 da manhã ou se acordou às 10. Mas não, de forma alguma. Sim. Eu ia te perguntar, tem um bocadinho a ver com esta questão, que é uma das coisas que abanou mais os espectadores, se calhar ainda muito preso a uma ideia muito fechada, muito tradicional do documentário, uma das reações mais comuns foi esta espécie de incompreensão perante a veracidade ou não dos factos que ele relatava, e houve muitas pessoas que ficaram mais ou menos indignadas, ou poderiam ficar indignadas porque achavam que ele estaria a dizer uma coisa que não correspondia à verdade, tudo mais. E o que eu te queria perguntar era como é que tu, que tens uma visão, já te ouvi falar e sei que tens uma visão muito especial sobre esta questão, eu queria saber como é que tu reages perante estas reações do público, perante esta ideia de que tens... Sobre a necessidade de provas? Sim, sobre esta questão de rejeitar ou aceitar à partida um objeto que é um objeto fílmico, não é? Com base em se os factos que lá estão relatados são de acordo com os factos oficiais de uma história ou não. Eu consigo compreender que por vezes surge e é comum surgir esse comentário. Agora, por outro lado, o filme não há momento nenhum em que seja enganador, porque desde o momento em que o filme abre, que é muito claro o que é que se vai passar ali. Por isso que e abre precisamente do primeiro, sabes o que é que nós estamos a fazer aqui? Sim, eu quis contar a minha história de vida, a partir daí cada um pensa o que quiser. E o filme mantém-se fiel a essa abertura, seja o dispositivo que cria, até ao final, tirando se calhar a única cena que sai um bocadinho do resto do corpo do filme é a cena de exterior.
Agora, no fundo, eu acho que se calhar, não sei, o filme se calhar é colocado numa série, numa família de outros filmes, embora sejam todos eles muito diferentes entre si, mas que lidam com figuras que tiveram uma conduta, diremos, moral condenável pela maior parte de nós. Agora, esta conduta é sempre muito, como eu disse, não é uma coisa a preto e branco. E é sempre, se nós virmos, e está sempre mais ou menos contextualizado. Tem uma forma como nós contextualizamos depois o Paulo no final do filme, embora não feche, acaba por desconstruir ou criar ali uma nova perspectiva de como é que vamos olhar para todo o discurso escutado anteriormente. Agora, por outro lado, se calhar há várias razões que vão de encontro a essa questão, que é uma, estamos a lidar com acontecimentos factuais, mas extremamente recentes. No fundo, estamos a lidar com história contemporânea, segunda metade do século XX, da qual ainda não há um distanciamento para que se possa criar uma versão histórica, uma narrativa histórica possível dos eventos e dos factos que tiveram lugar. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, quando fiz, embora nunca tenha sido essa a minha intenção com o filme, de criar uma peça didática, de criar, não há nada que o espectador vá ali aprender, entre aspas, mas eu creio que talvez possa motivar ou estimular a procura de perceber o que foi o movimento do Galo, o que é que foram e que repercussões é que isso teve na sociedade espanhola, por exemplo. Agora, por outro lado, cabia-me a mim fazer, mesmo que seja uma pesquisa que não é uma pesquisa académica, não é uma pesquisa de um historiador, não é uma pesquisa de alguém que tem realmente a capacidade para levar isso e fazer reflexões e análise a partir daí. A partir do momento em que tu começas a ler toda a imprensa espanhola que foi gerada, porque no caso do Galo foi um caso que foi muito mediático e estava muito colado à imprensa, e muito do trabalho feito das primeiras investigações foram feitos por jornalistas, precisamente. É muito complicado porque a partir do momento em que é publicado determinado artigo que afirma que, sei lá, posso dar um exemplo, que havia um esconderijo chamado Zul, que também é nomeado no filme, e que de repente é impresso no jornal, porque houve uma fonte qualquer que conduziu 2 jornalistas a esse local. Passado muito pouco tempo, há um outro artigo de jornal de um outro jornalista a dizer não, isso não existe, vocês estão a delirar. Por isso, para começar, seria extremamente prepotente e até inconsciente da minha parte estar a dizer isto aconteceu assim ou assim, porque não tenho qualquer poder para fazer isso. Depois acho que não é o que me interessaria mais no tipo de cinema que me interessa. E depois acho que não estaria a fazer jus não só ao Paulo, porque estaria a direcioná-lo para contar uma série de eventos de caráter realmente que devem ser estudados e apreciados por outras pessoas que não alguém que faz filmes. E por outro lado estaria a ser irresponsável para com o espectador a dizer isto aconteceu assim, claro, ou aconteceu. Sim. Por isso há uma série de questões envolvidas que me levaram a ir por aquele caminho e não por uma situação em que eu podia forçar talking heads mútuos. Houve uma altura na pesquisa que eu cheguei a falar com o Afonso Albuquerque, que é o especialista português em PTSD, stress pós-traumático. Assim, podia haver toda uma família de pessoas que eu podia chamar até para comentarem o próprio discurso do Paulo. Sim. Mas isso não me pareceu que fosse algo honesto nem para mim, nem claro, para o Paulo. Claro. Sim. E por outro lado não seria honesto para com o espectador começar a ir buscar imagens de arquivo e a pintar o discurso do Paulo para dar provas ou... Claro.
Por isso é um caminho totalmente diferente. E foi feita uma escolha, com certeza. Há esse espaço em aberto. Mas é uma escolha em que o filme, no fundo, é um filme que procura um espectador ativo. É um filme que está constantemente a colocar questões. Muitas vezes as questões não são resolvidas no próprio filme, porque são questões que me transcendem a mim, transcendem o Paulo. Mas são questões que são lançadas e para as quais, se calhar, a resposta ou está na interioridade do espectador ou talvez venha um dia no futuro. Achas então que é impossível fazer já essa história com H grande neste momento? Como estava a dizer, mesmo na própria altura, nas notícias espanholas, não é ambíguo, mas é vago ainda a informação. Não, a questão mas a questão é que invariavelmente alguém vai escrever essa história, da mesma forma como alguém escreve a história de Portugal colonial e do que é que foi a guerra colonial. Alguém escreve essa história. Mas eu não sou a pessoa para escrever essa história, nem para dizer, nem o Paulo é a pessoa para escrever essa história. A preocupação dele com os documentos que falas no fim do filme nunca foi uma preocupação para ti? Nunca foi uma preocupação para mim. Agora, eu deixei isso no filme precisamente, primeiro, por uma questão de responsabilidade, de todas as dúvidas que vão surgindo, e por outro, precisamente, porque até para o Paulo é evidente que nós precisamos de documentos. Quando ele diz tudo o que filmaste não tem qualquer valor sem documentos que o provem, no fundo é a forma mais simples de colocar esta ideia do que é quem escreve a história, do que é, por isso é que também nunca poderá ser tido como um documento histórico, porque no fundo, a partir do momento em que tu não tens documentos, não existiu. E a questão que se coloca é quantas histórias sem documentos é que existem, ou que existiram, ou que não existiram. É a mesma coisa uma vez, isto claro que é completamente, não tem qualquer paralelo com o filme, mas a única vez que era muito miúda, fiz uma viagem de comboio de Praga até Budapeste e por inconsciência não tinha bilhete de identidade. Fui apanhada na fronteira, fui presa durante uma noite. E eu podia, percebes, eu podia ter, passei a noite toda a dizer que me chamava Salomé Lamas. Mas quem é Salomé Lamas? Onde é que está o papel a dizer que és a Salomé Lamas? Por isso, no fundo, isto é um filme que nunca pediu ao Paulo um bilhete de identidade. Porque ele não tinha, não é? Mas que diz que ele não tinha um bilhete de identidade. Uma coisa que se calhar saindo um bocadinho até do filme, mas que eu acho interessante também, que é e também vendo alguns outros filmes, sobretudo, por exemplo, estou-me a lembrar do VHS, o Video Home System. Eu acho muito engraçado, há uma espécie de uma dinâmica ou uma relação diferente nos filmes onde tu desapareces ou te invisibilizas, como é este caso, onde só apareces cirurgicamente para dirigir alguns pontos de investigação, e os filmes onde tu estás presente, e não só fisicamente presente, como emocionalmente presente. E o que eu te queria perguntar era como é que tu lidas com este processo delicado de colocares em campo, de te expores nesses vídeos? Eu acho que cada caso é um caso, mas normalmente às vezes a razão é muito simples, é porque ninguém o faria, por isso alguém tem que o fazer e essa pessoa sou eu, porque a partir do primeiro interesse que aquilo seja feito é meu. Depois a questão, se calhar podíamos falar da autorrepresentação ou da autorretrato, mas eu acho que não é não é isso que me ocupa quando acontece, calhar no caso do VHS, em que no fundo sim, estou lá por todos os lados, embora creio que não seja um filme em que haja qualquer tipo de catarse emocional ou o que quer que seja, tem ao mesmo tempo que é extremamente pessoal e íntimo, acho que também não chega a entrar por caminhos que eu não gostaria que entrasse. E que se calhar, que se quisermos, isto é uma pequena crítica
É um tipo de cinema que às vezes vai por esse caminho e no qual eu não me revejo. Mas não sei, acho que cada caso é um caso, mas tem sempre a ver um bocadinho com experimentar os limites de uma realidade desconhecível, ou desconhecida para mim, se quisermos. No fundo, é a diferença entre ver uma realidade de um avião, em que nós temos a percepção do que é que acontece lá em baixo e não lhe tocamos, mas podemos ver que está um rio, e a outra hipótese é caminhar realmente por uma realidade que não conheces, e que depois te fazes a ir encontrar um rio, que depois encontras uma pedra, e depois tens que tomar, à medida que caminhas, tens que tomar decisões, se atravessas o rio, se não atravessas, e o que acontece se tomares a opção de atravessar o rio. Se calhar isto é uma analogia um bocadinho, mas tem a ver com a forma como tu lidas com essa realidade, ou te aproximas dessa realidade. Sim. Mas é engraçado, da mesma maneira que dispões mais ou menos filmes, neste filme, tirando os tais apontamentos, apagas a tua própria voz da conversa. Sim, porque nesse caso a minha ideia era tentar que realmente essas questões que vão surgindo fossem intuídas pelo próprio espectador. E que houvesse um desejo, que eu acho que já está a partir do momento em que tu crias este dispositivo, que é o desejo do espectador de se projetar naquela conversa que está ali a ter lugar, e que por outro lado cria este efeito de espelho, de alguma forma, que te é reenviado para que tu reinterpretes a tua participação naquela conversa e a forma como e o que é que tu podes apreender do discurso do Paulo. Por isso eu acho que tem a ver com isso, e ao mesmo tempo um bocadinho marcar a ideia de que a partir do momento em que tu estabeleces conversa de um para um que está a ter lugar naquele espaço preciso e naquele tempo preciso, no fundo é tentar mascarar, se quisermos, ou o próprio enquadramento faz, é que acaba por anular diferenças que se calhar seriam muito mais presentes entre mim e o Paulo, e por outro lado acho que há sempre uma tentativa neste desejo de projeção de tentar perceber quem é que está a fazer o que é para o filme, o que é que o Paulo está a fazer e a motivar no filme, o que é que eu estou a fazer e a motivar no filme. E então eu creio que a forma de anular a minha voz acabou por reforçar estas ideias. Não sei. Anulas a tua voz, mas não a reação que ele tem à tua pergunta. Exatamente, sim. Agora, voltando àquelas quebras que tu primeiro referiste, se era uma tentativa de eu travar qualquer tipo de charme que ali existisse, e que não é certamente assim. Teve a ver, percebes, às vezes são questões práticas tão simples como, embora realmente a rodagem tenha tido lugar em 5 dias, e seja fiel à estrutura, e essa estrutura ter sido definida desde o início, eu também percebi muito rapidamente, até antes de começar a filmar, e daí as 2 escalas, e que são escalas que são montadas não numa forma de sublinhar qualquer tipo de emoção, nem no sentido mais clássico de jogar com isso, mas são no fundo para ter um pouco mais de flexibilidade. E por outro lado há uma questão muito simples, que é o discurso também não era linear em si, então por vezes existiam saltos, tiveram que ser reajustados, há repetições, naturalmente, como eu aqui me estou a repetir, e daí os cortes mais ou menos cirúrgicos. Depois há outra coisa que é, a partir do momento em que tu cortas, em alguns momentos podes criar algumas rimas com outros cortes, ou podes deixar, se calhar um gesto fica com mais peso do que cortado. Pronto, há assim uma série de coisas que é possível, e ao mesmo tempo tem a ver um bocadinho com a ideia de como é que tu pontuas o discurso quase no sentido literário. Como é que tu utilizas vírgulas, a pontuação, e daí os capítulos também. Claro. Tem... Sim. Para além do ritmo da própria digestão de informação do espectador, não é?
espectador, não é? Eu falo enquanto espectador, não é? Há uma diferença grande entre o discurso fluido, não é? O contínuo e a quebra de ideias, não é? Precisamente como quando nós lemos, quando ouvimos rádio, por exemplo, os momentos da pausa na oralidade do locutor ou quando os pontos finais, não é? Exatamente, porque há um certo, às vezes, não digo que seja sempre, mas às vezes há um certo reboot. Claro. Sim. E eu ia te perguntar, se calhar não tanto, já falámos um bocadinho sobre o Terra de Ninguém em relação a esta questão muito concreta, mas eu achava interessante ouvir a tua opinião, que é, de certa forma, no Terra de Ninguém há esta espécie, eu vou-lhe chamar, se calhar não concordas, mas vou-lhe chamar aqui só por facilidade, de dispositivos de escassez, onde tens poucos pontos de vista, o cenário neutro, de neutralidade, com a forma como o Paulo se veste, tudo isso, e portanto eu vou-lhe chamar, por facilidade, dispositivos de escassez. O que eu te ia perguntar é, para além de falares um bocadinho, já falaste mais ou menos, mas sobre esta questão do que é que te levou para esta espécie de opção no filme, e em segundo lugar, se achas que isto, apropriando um bocadinho da ideia que estamos há bocado a ter, se achas que isto é um gesto que tem mais a ver com um compromisso ético, ou se é um gesto que tem mais a ver com um compromisso ou com uma tendência ou uma vontade estética, ou os dois? Sendo honesta, ambos. Eu acho que o filme tem esse lado radical ou minimal ou despojado, porque precisamente eu não podia estar a colocar berloques e maneirismos por cima de um discurso tão carregado E no fundo o dispositivo que tentámos criar foi a partir do momento em que eu reneguei todas essas abordagens pelas razões que já foram aqui abordadas. Por outro lado, na verdade eu já falei todas as razões que me levaram a conduzir a esse dispositivo, mas no fundo tem a ver com alguém se vai sentar naquela cadeira e vai falar e alguém vai escutar. Agora, por vezes há modulações no filme que têm a ver com as expectativas existentes de parte a parte, com a forma como o poder, e vou usar poder no sentido produtivo, de algo que faz avançar a ação e avançar o que quer que seja, poder da mesma forma como nós aqui a falarmos, há relações de poder envolvidas que nem sempre são lineares e estanques até ao final da conversa. Por isso é algo que, no fundo, e a única forma para que essas questões em que eu estava interessada surgissem era despojar o filme de tudo o resto. Sim. Por isso, no fundo, há este dispositivo, que é um dispositivo, a câmara está o mais frontal possível, o Paulo está em frente ao espectador, o Paulo sabe que a partir do momento em que se vai sentar naquela cadeira vai ser julgado por um espectador. A minha posição é de alguém que conduz dentro de possibilidade uma entrevista e é alguém que reage às coisas que o Paulo vai dizendo. Mas, por um lado, é uma reação que não demonstra nem simpatia, nem perdoa, mas, por outro lado, que também não condena, nem julga. E é isso. E no fundo é um espaço em que o fora de campo começa a ter lugar eventualmente em determinados momentos. Mesmo que esse fora de campo tenha lugar, é muito difícil precisar onde é que estamos. A não ser que há pessoas que reconhecem o espaço, mas com uma audiência estrangeira é muito complicado. Aquilo podia ser ali ou podia ser num outro sítio qualquer. Sim. Eu vi há pouco tempo, curiosamente, isso. Essa relação com o espaço, eu não consegui identificar o espaço. Li há pouco tempo qual era, não é? Mas não precisamente essa incapacidade de reconhecer o espaço. E há uma saída posterior que sempre foi pensada desde o início, mas que eu não fazia ideia de como é que poderia ser utilizada. E que na verdade o único momento em que essa saída é utilizada é o único momento
em que o Paulo se levanta da cadeira sem eu ter dito acabou. E é o único momento em que estamos a entrar, talvez, isto sou eu apenas a adivinhar, estamos a falar da família, estamos a falar do fim de algo, e aí há uma rejeição de estar ali. Sim. E depois tens a cena final, desculpa, só para terminar, que no fundo, como todas as pequenas contradições ou os pequenos paradoxos que estão no filme, esta cena final acaba porque no fundo o Paulo vai se afastando do filme à medida que o filme vai evoluindo, até deixar de estar presente efetivamente. E nesta cena final podia ser quase o início de um outro filme, no fundo, em que quem lidera a ação é o Chiquinho, o Paulo é um segundo personagem que é revelado mais tarde, e no fundo acaba por criar ressonâncias com, primeiro com tudo o que foi dito, porque acaba por culminar o vetor, se calhar não de trabalho do Paulo, mas de social, não é? Alguém que vem de uma classe média alta e que termina nas margens da sociedade por opção ou não, e alguém que no fundo, que se calhar o filme abre com um discurso de guerra, em plena guerra colonial, das atrocidades que foram cometidas, e que depois, neste segundo momento, está a falar da sua infância em África, com nostalgia, com saudade, com uma doçura, e que depois encontramos que vive com dois africanos e que existe um companheirismo e uma... Sim. Por isso eu acho que para mim é uma cena extremamente importante no filme. E se calhar é a cena que faz com que este filme seja este filme e não seja um outro filme de que já falámos aqui. Ia perguntar que esse momento em que ele sai, se não há uma recusa em mostrar emoção. Parece a única vez que ele está se calhar a mostrar mais do que quer, não é? E pondo em contexto da tal relação de poder entre vocês os dois, se não sentes ou não achas que no fim, apesar de tudo, tu tinhas sempre mais poder do que ele, porque és tu que ias montar o filme e portanto, sim, quando eu falo de poder, estou a falar de poder sim, mas noutro sentido. De poder que existe em todas sim, as relações, claro. no sentido sociológico. Agora, o poder, sim, é assim, se nós falarmos do que é um documentário, não é? Do que é fazer um documentário, para mim é ingrato, porque coloca-me constantemente numa posição em que eu não quero estar. Agora, a única forma, porque no fundo não é, a forma mais simples de colocar a coisa é que tu estás a transformar memórias, estás a transformar ações, situações do foro privado e íntimo e estás a torná-las em eventos públicos. Por isso, para mim, não é algo que seja feito de ânimo leve, não é algo... Agora, não sei, depois acho que cada pessoa arranja a sua solução para este problema. Talvez há quem não identifique o problema, mas eu acho que todos identificamos o problema de alguma forma. E, para mim, a única forma de... E, no fundo, este problema resume-se não só o que é posto, ou o que é que tu fazes com que os teus personagens façam, mas também o que é que tu fazes com o material depois dele ter sido captado, não é? Seja... E aí tem a ver com a integridade de cada um. Sim. Eu ia perguntar, eu ontem estava...
Desculpa. Não sei. Sim. Tem a ver no fundo, porque, e mais uma vez, não é só esta questão, não é só uma relação de mim para com o meu personagem, é também de mim para com o espectador. Claro. Sim. E também de mim para mim, não é? Uma certa integridade. E como é que tu balanceias isto? Mas isso normalmente tem a ver com várias outras questões que se calhar não... Há realizadores que, estava a pensar nisso, há realizadores que se calhar identificam o problema, mas que decidem, a solução é transformar o problema no não problema, quer dizer, ok, isto não, para mim não é um problema, não é? E passar um bocadinho por cima de todas estas questões que estamos aqui a discutir, não é? Por cima desta questão de mostrar de uma certa responsabilidade perante a passagem do privado ao público, não é? Uhum. E há pessoas que decidem por simplesmente ignorar isto como uma espécie de uma solução para o problema, é ignorar, não é? E às vezes, enfim. Mas eu queria perguntar uma pergunta que se calhar mas espera, se calhar nessa coisa do ignorar, eu às vezes eu consigo, a partir do momento em que tu te colocas, e às vezes tem a ver com tu colocares no filme, porque no fundo um filme acaba por dizer tanto sobre o próprio realizador como diz sobre o sujeito que tu representas. E depois há outra coisa que é muito ingrata, é que os filmes são filmes e nós na realidade queremos que a realidade continue igual para irmos lá filmá-la. E no fundo, primeiro eu acho que é importante assumir estas coisas menos bonitas. E depois, se é para tomar determinadas opções, então o realizador tem que estar no filme. Por exemplo, a única forma, e vou falar do filme, por exemplo, o Shoah. Há uma cena num barbeiro em que há uma série de questões agressivas que são colocadas à participação dessa pessoa que cortava cabelos. E eles perguntam, e há essa coisa muito forte, não é? E há um momento em que o barbeiro começa a chorar e aquilo começa a passar para mim todas as fronteiras e mais algumas do que é que... Mas depois há um momento em que a voz do Claude aparece lá. E ele muito claramente puxa essa coisa de uma forma se calhar não muito bonita, mas ele colocou-se lá. Percebes? O pior é se ele não estivesse lá, para mim. Claro. Sim. Agora, claro que isto é uma coisa que é muito, mesmo quando tu lidas com questões se calhar cruéis, ou tu mostrares essa crueldade no cinema ou nas artes, no fundo é uma linha imaginária, não é? Uma linha que que se mexe consoante, porque a partir de que momento é que vale a pena, ou a partir do momento é que deixa de ser de boa fé, a partir do momento é que se torna redundante, tu estares a mostrar determinadas coisas. Que são coisas que podem ser, que são coisas explorativas, que são coisas... Mas é uma... Ou então quando é que isso é necessário realmente para chegarmos a determinado sítio ou não? Ou será que ao fazermos, ao mostrarmos essas coisas, se calhar com um caráter que varia de pessoa para pessoa, mas mais pornográfico, será que não estamos a reiterar a crueldade? Sabes, em vez de ser uma coisa que podia ser colocada, não, eu estou a iluminar esta situação, ou estou a fazer com que isto seja memorável, e esta linha é muito ténue e muito simples de ser cruzada. Sim, claro. E eu acho que pronto, que essas questões estão todas ligadas a estas outras questões. Sim. É uma pena que este tempo passa incrivelmente rápido. Nós tínhamos muitas outras perguntas para fazer, mas olha, vamos agradecer-te muito por esta pequena conversa. E pronto, e é isto.
E assim termina esta segunda edição das Conversas à Pala. Queremos só deixar algumas sugestões, não é sugestões, um aperitivo do que será, portanto, o Apollo do Osso no mês de dezembro. Haverá, no princípio, mais ou menos no princípio do mês, uma entrevista a Alberto Serra, pelo que dizem as pessoas que o entrevistaram, bastante polémica. Não sei se é verdade. Confirmo. Também sairá o top de 2013, não é? Portanto, com o top o individual e o top coletivo daqueles que quiserem participar. Não digo de todos os colaboradores do Apollo do Osso, mas os que quiserem participar. Amanhã também haverá, isto não faz muito sentido, mas pronto, amanhã haverá uma, portanto, eu e o Luís Mendonça vamos estar a apresentar um debate acerca do Story of Film, do Mark Cousins, que, portanto, depois da última sessão, será no Cinema City Alvalade. O filme portanto, são 15 episódios, ou 15, está dividido em 15, e está a ser exibido agora no Cinema City Alvalade, e, portanto, depois da última sessão haverá esse debate com o João Mário Grilo e Maria João Madeira, que eu e o Luís vamos moderar. Portanto, as pessoas que estão presentes podem ir a correr amanhã ver o debate. Podem ver. Quem está a ver isto já, em casa. já não há nada. Poderão ouvir, porque vamos gravar, mas em áudio o debate, e poderão ouvi-lo. E pronto. Deixo também já a indicação de que as próximas Conversas à Pala, que serão no início de janeiro, contarão com a presença do crítico do Expresso, Vasco Batista Marques. E serão apresentadas por ti, não é? E pelo Luís. Sim. E pronto. Entretanto, visitem o site, não é? Façam o site www.apollodoossos.com. Façam desse site a vossa homepage, sei lá. E façam like no Facebook. Façam likes nos posts. Distribuam às famílias. Partilhem. Até breve. Até breve. Até daqui a um mês.